Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nos próximos dias, Portugal e sobretudo a Grande Lisboa serão invadidos por centenas de milhares de jovens de todos os países do mundo na Jornada Mundial da Juventude. Os jovens juntam-se em tempo de desafios comuns, globais, a guerra na Europa, as migrações, as alterações climáticas, até a própria participação democrática em tantos países do mundo. Neste programa que fecha a nossa série de programas, antes de uma pausa de férias, o mote é este: como é que podemos construir mais e melhores pontos com os outros no contexto atual das nossas sociedades? Uma reflexão global, necessariamente global, europeia, também portuguesa, naturalmente. Uma conversa para a qual convidamos o sociólogo Pedro Góes, da Universidade de Coimbra, e a escritora e programadora Patrícia Portela, no fecho do Da Capa à Contra Capa desta temporada que agora finda. Muito obrigado pela vossa presença, Patrícia e Pedro Góes. Começo por si, Pedro Góes. Neste tempo de múltiplos desafios globais, é assim tanto uma urgência aproximar posições, tendo em conta que de facto há que também convir que o mundo tem muita gente diferente, diferentes ideologias, diferentes expressões religiosas até, mas estaremos a passar um momento de maior extremismo e maior dissensão ao nível dos comportamentos e das opiniões, ou já foi pior, Pedro? Bem, não sei se já foi pior. Sei que estamos a passar por um momento em que o indivíduo se está a sobrepor ao grupo, ao coletivo, e isso tem, obviamente, impactos inesperados. A sociedade que fomos construindo nos últimos anos, nas últimas décadas, é uma sociedade onde o indivíduo foi ganhando proeminência e onde o grupo e tudo o que nos agrupa foi perdendo, de facto, centralidade. Isso levou-nos já não acharmos estranho que o nosso isolamento social do Covid, na verdade, não tenha acabado com o fim da pandemia, mas persiste em muitos dos nossos comportamentos de hoje, quando nos isolamos em frente a um ecrã, quando trocamos mensagens em vez de trocarmos palavras face a face, quando achamos que é normal ser nómada digital em vez de criar raízes. Portanto, eu diria que sim, que o mundo em que estamos a viver é um mundo que o indivíduo se tornou talvez o centro da nossa existência coletiva e a nossa existência coletiva pouco a pouco se foi erodando. Mas estamos a lutar contra isso há muito tempo, Pedro Góes. Não sei se estamos a lutar, estamos a falar sobre isso há algum tempo, especialmente porque os nossos comportamentos coletivos têm estado a desaparecer. Mas quando olhamos à nossa volta e nos vemos numa carruagem de metro, num autocarro, percebemos que o indivíduo ganhou importância sobre o coletivo e que é cada um de nós olhar para dentro sem que consigamos estabelecer diálogos com quem está mesmo ali ao nosso lado. Mas quando procuramos acordos climáticos globais há quase 20 anos, procuramos respostas comuns a desafios que são coletivos. Quando tentamos definir regras de migração, e sabemos que, por exemplo, elas estão muito complicadas e estão complicadas há muito tempo, também procuramos respostas coletivas a estes desafios. Por isso é que eu estava a articular a ideia de que já há algum tempo que batemos na parede, não quer dizer que não tentemos, mas estamos a bater na parede desse ponto de vista de encontrar uma solução coletiva, Pedro. Eu diria que sim, mas apenas em alguns casos, e que basicamente esse nós coletivo que utilizou é na verdade um nós que trata, que resume um comportamento dos políticos que nos representam, mas não das sociedades onde vivemos. Ou seja, os acordos climáticos de facto foram feitos, mas foram feitos a partir de uma perspectiva minimalista, tal como os acordos sobre migrações, mas depois nós todos, no nosso dia-a-dia, no nosso comportamento do cotidiano, nem sempre agimos de acordo com o acordo com o qual até concordamos. Na reciclagem, na utilização dos transportes individuais, na forma como, na verdade, rejeitamos o outro que chega com necessidades que são diferentes das nossas. Ou seja, eu diria que coletivamente até nos
podemos interessar por estabelecer acordos entre nações, individualmente não estamos a conseguir prosseguir esses acordos através dos nossos comportamentos de cada um, todos os dias, todos juntos. Vamos ouvir agora a Patrícia Portela, que tem a curiosidade. Patrícia, penso poder confessar isto, estávamos a falar sobre isso. A Patrícia tem uma vivência entre Portugal e outro país, ou outros países, no caso mais a Bélgica, nos últimos anos, e hoje é verdadeiramente o seu primeiro dia de regresso à pátria, digamos assim. Ou seja, neste dia em que regressa à pátria, tem esta noção também do que se passa na Europa. E deste ponto de vista, como é que vê estas posições? O Pedro sublinhou a questão do individualismo versus a questão do interesse coletivo. Como é que a Patrícia aborda esta questão, em primeiro lugar? Já muito obrigada por este convite, que acaba por ser duplamente simbólico, e acho que estou completamente de acordo com o Pedro Góes, sobretudo disse aqui usou aqui uma expressão e disse aqui uma frase que para mim são muito importantes, que é: estamos a falar muito, se calhar, sobre isto, mas não estamos a lutar muito sobre isto. E é uma das questões que mais me preocupa, a começar por mim, portanto não é apontar o dedo a ninguém, é apontar o dedo a nós, apontar-nos o dedo a nós. E que é, de facto, nós temos uma enorme capacidade de refletir, analisar, descobrir onde é que está o problema, criar cálculos, estatísticas, informação, não é? Nós somos claramente uma geração que está muito bem informada, uma geração não, uma sociedade, porque somos de várias gerações, de várias orientações ou pelo menos políticas. Com acesso à informação, às vezes nem sempre bem informados. Temos informação, não disse que era nem bem digerida, nem bem gerida. Sim. Sim, tem toda a razão. Mas temos uma grande dificuldade de reunir a teoria e a prática, não é? De atuar, e digo isto mesmo, por exemplo, em relação, se pegarmos num teatro, não é? Que é na área de onde eu venho, acho que ficou muito claro durante o Covid a importância que é reunirmos todos para ver um espetáculo. Por exemplo, uma coisa tão simples como essa. E uma das razões, e por isso gostei tanto também do desafio para pensar esta questão de uma forma mais geral e fora da caixa, que é os teatros, mais até do que os cinemas, os teatros são lugares onde nós encontramos estranhos. Ou seja, para já sentamos ao lado de estranhos e depois vemos histórias de outros estranhos que nos contam coisas estranhas sobre a vida que lhes acontece. Isto parece minúsculo, mas é fundamental. Isso desapareceu com o Covid. Nós deixámos de encontrar o estranho no autocarro, com quem chocamos, nós deixámos de encontrar histórias fora do normal que são apresentadas num espetáculo e que são uma surpresa porque nós não estávamos à espera. Nós passámos a ver tudo através da mediação ou de um telejornal, ou de uma televisão, ou de uma Netflix, ou tudo mais. E, portanto, estas coisas afastam-nos de um lado real, não é? Do lado de o que é que eu faço se eu chocar com uma pessoa e a magoar? Tenho que reagir, não é? Portanto, não é só uma reflexão teórica, não é? Eu estou em casa, estou a ver um filme, ou estou a ver uma coisa que está a acontecer lá ao longe e posso pensar, se eu estivesse nesta situação, eu era uma enorme heroína, eu chegava lá como insuflável e salvava toda a gente. É muito fácil dizer isto no nosso sofá. Mas no momento em que nós, não é, atravessamos a rua e há uma senhora que cai e nós achamos que é mais importante apanhar o autocarro para não faltar àquele encontro que é imprescindível e não nos viramos para apanhar a senhora que caiu, há aqui qualquer coisa que não está... Mas isso já existia antes de Covid. Claro, tem toda a razão. A questão é que durante o Covid ficou absolutamente evidente que havia, e isso eu acho que é muito importante, porque acho que é algo que foi muito grave, nós convidámos toda a gente a não se relacionar com os outros. E para todos os efeitos, nós crescemos, desenvolvemos e criámos hábitos que já tínhamos, mas enraizámos-los com a autorização, e com o acordo. A pandemia autorizou uma série de comportamentos. Como o Pedro estava a sublinhar, exatamente, aliás, não era? Exatamente, e por isso foi uma das coisas que o Pedro levantou. E depois há uma outra questão que, ao mesmo tempo, já estava a decorrer e que também... Porque é tudo assim, não é? O mundo nós temos sempre todas as possibilidades sobre a mesa e depois há uma situação, não é? E neste momento o Covid foi uma situação extrema que nos permitiria ter feito uma viragem de 360 graus como esta aceleração que fizemos agora, não é? E as duas eram possíveis, não é que uma fosse mais possível do que outra, as duas eram claramente possíveis e nós sentimos e vivemos na pele essa possibilidade. E gorar essa possibilidade e acelerar, como nós o fizemos, eu acho que isto vai ter implicações
na sociedade muito mais graves até do que nós imaginamos. Pedro Góis, como construir mais e melhores pontos com os outros passa necessariamente por encontrar novos mediadores, e com isto pergunto o que é que aconteceu aos eventuais antigos mediadores. Estou a falar da comunicação social, da academia, das artes e também da política. Então, o que aconteceu foi que eles continuam cá, mas já não têm o mesmo poder, não é? A comunicação social viu o seu poder diminuir-se para as redes sociais nas suas diferentes formas, e deixámos de nos reunir às 8 da noite para ver os telejornais deste mundo, e passámos a ter notícias a acontecer minuto a minuto, que só alguns veem e outros não, e portanto temos menos coisas em comum. A academia também tem este processo de dissociação do conhecimento e dos seus alunos, que vêm menos às aulas, que estão menos interessados no presencial, porque se habituaram de alguma forma a procurar a informação noutros formatos ou noutros locais. Há de facto na nossa sociedade este comportamento anti-multidão que resulta muito ainda do Covid e que nos afasta destes grandes grupos. O cinema ainda não voltou a ser o que era, também porque surgiram outras plataformas e outras formas de contacto com esta manifestação que é o cinema, mas agora num formato de televisão, e portanto adaptámos-nos a esta realidade com o Covid, mas numa dinâmica que já vinha antes do Covid, e ainda não recuámos, se alguma vez vamos recuar. Certo. O que é que nos falta construir? Novos mediadores? Talvez, mas serão seguramente novas gerações, e essa mediação será uma mediação digital e já não a mediação analógica como estávamos habituados a ter. Porque todas as gerações, a Patrícia falava nisso, todas as gerações que convivemos hoje ao mesmo tempo neste mundo, que nunca teve tanta gente, não é? Nunca fomos tantos no planeta, são gerações digitais. Toda a gente consegue aceder em diferentes meios a esta modalidade digital. Portanto, é aqui que temos que encontrar novos formatos. O que a mim me assusta um pouco é esta brusca aceleração dos últimos meses com a chegada da inteligência artificial e das respostas automáticas, em que o outro que mediava os nossos problemas do dia-a-dia num call center ou num serviço para o qual ligávamos, também se desumanizou de alguma forma e, portanto, nos deixou mais isolados a falar com um bot, uma máquina, um robô, ou o que seja, mas alguém que de facto cumpre a missão, mas sem o sorriso a que estávamos habituados no passado. A Patrícia queria falar sobre isto. Não, eu acho isto muito importante, porque eu acho que, se me permite, não é discordar, acho que não podemos só procurar os mediadores nesta plataforma digital por uma questão. Eu até acho que nós muito brevemente vamos ter cursos intensivos de realidade, porque há pessoas que já não acreditam na realidade se ela não passar por um canal qualquer de mediação. E lançava aqui, porque eu acho que esta questão da inteligência artificial é mesmo fundamental. Nós estamos neste momento a ter imenso orgulho porque temos cinemas que não têm pessoas na recepção e uma pessoa pode marcar o bilhete, comprar o bilhete nas máquinas, não é? Há lojas agora, não é, de donuts e de pastéis de nata em que a pessoa só chama, tem a pessoa, aliás, a pessoa que está a atender chega a dizer-nos para não falarmos com ela, para nós irmos à caixinha marcar os números, e isto está-nos a transformar nos seres bastante estranhos que não sabem comportar perante uma situação em que temos só que dizer olá, não é? E há aqui uma questão que era outra expressão que me anda a incomodar muito há muito tempo. Eu acho que nós precisamos de mais nómadas. Acho que para além precisamos de outros mediadores, dos ditos acho digitais, que os verdadeiros, e menos dos digitais. Eu vou dar um exemplo. Para já acho uma contradição chamar-lhe nómada e digital, porque um nómada digital é uma pessoa que quer ser sedentária, nem sequer quer sair do sofá para ir para o trabalho. Portanto, até isso o incomoda. E, portanto, quer ficar no seu lugar, de preferência paradisíaco, que tenha tudo à mão, e que não tenha que sair para ir trabalhar, que é uma chatice reunir com as pessoas, não é? Ouviu-se imensa gente a dizer, estou ótima no Covid porque estou em casa e não preciso de aturar os meus colegas. É só deslocalizar o sofá, basicamente. É só deslocalizar o sofá, de preferência com um sítio com vista e onde possa fazer surf, não é? Há pouco tempo, acho que há 1 ou 2 semanas, havia uma notícia sobre Portugal que caiu no rating, agora usa-se rating para tudo,
dos países melhores para ser nómada digital, porque os serviços eram péssimos e as pessoas eram, isto era a notícia, atenção, era numa Forbes ou numa Economist, não sei o quê, a comunidade de nómadas digital votou Portugal como, afinal, estava no top, não é? Que era ótimo. Afinal já não é tão bom. Já não é assim tão bom, porque os serviços não são assim tão bons, as pessoas são chatas, reclamam, e portanto, no fundo, é assim, não dá para fazer takeaway inteiro do mundo até casa, portanto não está na lista. E eu pensei, isto é uma boa notícia. A Patrícia está a falar da necessidade de nómadas no sentido real. Real? Ou seja, porque nós temos, ou seja, aliás, as pessoas são por vontade própria ou contra vontade, por exemplo, um nómada atual é um artista que de facto vai de sítio em sítio, que eu acho que é fundamental, foi uma das coisas pelas quais me bati, porque houve uma grande discussão durante o Covid em que só devíamos apoiar os artistas locais. Eu acho que sim, senhora, houve uma grande necessidade de apoiar toda a arte local, que não foi feita como deveria ser, mas também havia uma grande necessidade de nunca perder as pontes, precisamente não cortar as pontes com tudo o que se passa noutros sítios. Se nós não soubermos como é que estão a lidar com isto em Macau, como é que estão a lidar com isto em França, como é que estão a lidar com isto, não é? O que é que se está a criar neste momento e como é que se está a falar disto? Os nómadas não podem ser estes jovens que imigram, que não têm lugar em Portugal e que estão a conhecer outros. E também, ou seja... Que são empurrados. Era isso que eu ia chegar. A maioria das pessoas são nómadas à força. Ou por causa de guerras, ou porque não têm dinheiro, ou porque não têm condições e tudo mais. Mas são pessoas que se deslocam e, para todos os efeitos, nós quando nos deslocamos, vemos a paisagem. Conhecemos os outros. E muitas vezes estamos em situações que são muito diferentes do turista que vai ver... o Notre-Dame e sorrir, não é? Deixa-me ouvir aqui o Pedro, que é especialista em migrações, nesta perspectiva diferente daquela que costumamos analisar as migrações, Pedro. Sim, é verdade que quando viajamos conhecemos o mundo, e o Miguel de Unamuno dizia até que era a forma mais fácil de contrariar a xenofobia que existe em nós, porque quando conhecemos o outro, reconhecemos-nos a nós próprios em muitas das suas atitudes e reconhecemos o que deixámos para trás, e qualquer imigrante tem saudades de pequenas coisas que deixou para trás e que na altura não sentia necessidade. Quanto à questão de todos podermos ser nómadas, isso de facto é mais difícil, porque se é certo que migramos por necessidade, muitos também migram por aventura, embora por uma aventura de curta duração. Vejam-se os turistas que estão a chegar nesta altura, ou todos os jovens que vêm para as Jornadas Mundiais da Juventude, vêm à procura de novas experiências, numa migração de curta duração, mas vão sair daqui mais enriquecidos. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás. Força. Para falar dos que não migram, dos que migram para dentro de si próprios. E há uma expressão no Japão, os hikikomori, que são pessoas que têm um comportamento de total isolamento e exclusão social. É aqueles que se isolam totalmente. E isto começa a aparecer por aqui, à nossa volta, sem que nós nos demos conta, vai penetrando nas nossas culturas, nas culturas das cidades onde vivemos, e pode ser a vizinha de cima, que tem 90 anos, mas já não tem qualquer interesse de sair ou de se relacionar com as pessoas, ou pode ser um jovem que de repente desenvolve comportamentos antissociais e se auto-exclui da sociedade. E reparem em coisas tão estranhas como as que vimos aparecer nos últimos anos. Nos Estados Unidos há restaurantes para este tipo de pessoas, para os indivíduos que são antissociais não se sentirem mal nos restaurantes de gente dita normal. E no Japão podemos até alugar amigos para tirar selfies para aqueles que não tenham amigos verdadeiros para se colocarem ao seu lado e tirarem fotografias. Portanto, este mundo dos 8 bilhões em que vivemos tem já tudo isto. E nós consideramos até tudo isto normal. O que não consideramos normal é se isto se alargar a todos nós e tivermos 8 bilhões de pessoas isoladas. E aqui entram algumas estruturas que pode parecer conservador, mas as quais não podemos deixar de destruir na sua totalidade. A família, desde logo. A família é uma dessas estruturas estruturantes da sociedade em que vivemos. E o Covid também nos mostrou isso,
que nós podíamos fazer evoluir o conceito de família para uma família de vizinhos, para uma família de amigos, mas que necessitávamos de uma âncora qualquer a que nos pudéssemos agarrar. Os colegas de trabalho, porque nós passamos muito tempo nos nossos diferentes trabalhos e os nossos colegas são, na verdade, uma extensão das nossas famílias, assim saibamos estabelecer relações com eles. Mas há outros, mais inusitadas, que se desenvolvem em torno do desporto, das equipas de futebol, ou da religião e das formas como as pessoas cultivam as suas religiões, e todas estas dinâmicas agrupam, incluem e, sobretudo, de alguma forma, permitem que o ser antissocial que pudesse existir em nós não se revele a todo o tempo. Pedro, mas uma das ideias da inteligência artificial, digamos, na sua visão benigna, diz respeito à possibilidade de fornecer um pouco mais de tempo retirado às atividades monótonas, digamos, que são substituídas por máquinas, para eventualmente serem revertidas em mais tempo de lazer, por exemplo. Estou a falar, repito, de uma visão benigna dos impactos da inteligência artificial. Ora, nas atividades de lazer foram até descritas, até durante a pandemia, sobretudo na sua dimensão de grupo, como essenciais para a manutenção destes laços sociais. Atividades de grupo como um grupo de dança, um grupo de escuta, um grupo de passeios, de caminhadas. Isso não poderá ser uma forma de desbloquear este individualismo que o Pedro começou por detectar? Eu concordo consigo, penso que sim, que é por aí o caminho. O problema é que nas grandes cidades muitas dessas atividades não são gratuitas e, portanto, é necessário para nos incluirmos termos algum rendimento, e há também alguns exemplos de que o excesso de tempo livre pode contribuir para o isolamento social, como são os reformados que não praticam nenhuma dessas atividades ou que não estão envolvidos em coletividades e que, passado algum tempo de entrarem na reforma, vista como, de alguma forma, esse momento em que ganhamos o controle sobre o nosso tempo, dão por si próprios sozinhos, isolados, sem ter nada que fazer, em rotinas de inércia que não contribuem em nada para uma vida coletiva mais rica. Patrícia. Eu concordo inteiramente com o Pedro Góes e acrescentava mais alguma coisa. Para além da família, dos colegas e das atividades, os rituais são muito importantes. Os encontros, seja uma festa de anos, seja celebrar a primavera, seja celebrar o fim do inverno, não é? O Carnaval também é muito isso, não é? Seja todos estes encontros que nós, apesar de tudo, venho da geração que nada disto era importante, não era importante nem de onde é que se vinha, para onde é que se via, podíamos viver em Marte, era tudo igual, e que é uma grande falácia dos anos 90, 2000, que era uma falsa ideia de que era tudo, que tudo encaixava em todo lado. Tudo líquido. Exatamente. E que veio trazer outros problemas, não é? Porque depois, na verdade, nós temos saudades, como dizia o Pedro Góes, temos saudades de bacalhau, estranhíssimo. Por exemplo, vivi quase 20 anos na Bélgica e vinha com muita regularidade a Portugal, portanto não era propriamente uma imigrante afastada e sem possibilidade de regressar, e de repente dou por mim, e quando me perguntavam o que é que eu sentia falta, eu dizia, sinto imensa falta do café no Adamastor, porque eu vivia em Santa Catarina há 200 anos, enquanto se podia viver em Santa Catarina, não é? De comer amendoins e beber cervejas ao fim da tarde. Nós tínhamos um encontro, nós todos tínhamos imensas profissões completamente diferentes, mas tínhamos um encontro às 6 da tarde, não devia ser 6, mas quando acabar de 6 ou 7, a partir em que toda a gente se encontrava ali. Portanto, nós tínhamos um porto garantido. Então, as identidades culturais e nacionais também são essenciais. Acabam por ser sempre essenciais, e sobretudo porque são uma prática prolongada de determinados hábitos. Portanto, não estou a falar no sentido de ter de defender uma fronteira, não é? Porque depois muitas vezes estas coisas estão ligadas e são instrumentalizadas de formas bastante perigosas. Mas nós pertencemos ao sítio onde crescemos, seja ele qual for. Não tem a ver com a nacionalidade que está no papel, mas tem a ver com os tais laços familiares de trabalho, os tais rituais que nós praticamos e que são super importantes. Mas eu queria só dizer uma coisa em relação a isto, que é em relação à inteligência artificial, que é mesmo um tema que me interessa, que me fascina, mas que o Paul Lafargue, que fez um ensaio maravilhoso, que é o elogio à preguiça, acho que é assim que é traduzido em português,
portanto, é um senhor que veio falar da Revolução Industrial, não é? Que é uma libertação do ser humano, não é? Para ter mais tempo de lazer. Na altura dizia-se exatamente o mesmo sobre a Revolução Industrial, não é? Nós vamos ter máquinas que vão produzir muito mais para nós depois podemos produzir menos e ter mais tempo de lazer. E não foi isso que aconteceu, não é? E é um livro que eu recomendo, é mesmo muito pequenino e lê-se no instante, e é muito divertido e trágico ao mesmo tempo, onde ele explica que de facto as pessoas passaram a trabalhar mais para conseguir produzir mais, para acompanhar o ritmo das máquinas, para vender mais, nós já sabemos disso, não é? Nós somos uma sociedade de lixo, nós produzimos lixo, coisas que não precisamos, não é? E continuamos a produzir mais. E o meu medo em relação à inteligência artificial, que é algo que me fascina imenso, mas eu acho que nós temos que saber, e acho tudo interessante nós passarmos a conversar e a ter amigos que são artificiais, acho ótimo, da mesma maneira que acho ótimo termos uma relação, espero eu, um dia, bastante mais interessante com as árvores e com as plantas e com os animais, que ainda não temos, não é? Havia um senhor eu costumo contar muito esta história porque eu sou muito fã da astronomia, pronto, uma profissão falhada na minha carreira, no meu caminho, e seguia muito, houve uma altura que seguia muito os cientistas que andavam à procura de vida extraterrestre. E há um senhor, que agora não me lembro do nome, um cientista já muito velhinho, que disse: ainda bem, que tenho ideia que não vai ser durante a minha vida que vamos, de facto, estar frente a frente com um extraterrestre. Porque como nós não conseguimos estar frente a frente com uma árvore, com um animal, nem com outro ser humano, que seja ligeiramente diferente de nós, não estaríamos nunca preparados para alguém verdadeiramente diferente. Pedro Góes, gostava de ouvir sobre um tópico que a Patrícia introduziu, que eu gostava de trazer, que tem a ver com as identidades e a relação também com outras comunidades. Não queria buscar o exemplo francês, onde eventualmente poderíamos falar sobre as políticas de integração de comunidades naquela sociedade em particular, mas gostava de perceber de formas se há bons exemplos, apesar de tudo, de pontes entre as várias comunidades e a necessária manutenção ou não, a seu benefício, digamos, das identidades destas comunidades. Com isto estou a colocar, obviamente, na discussão sobre a questão das migrações e da integração efetiva e não retórica nas nossas comunidades, e o Pedro tem refletido muito sobre isto. Eu diria que as identidades hoje são parte do problema, especialmente quando elas se radicalizam e se tornam exacerbadas. E as identidades nacionais, por vezes, têm este efeito em dissociar-nos uns dos outros em vez de servir de ponte. Por outro lado, dentro de uma mesma identidade nacional, há obviamente afinidades que, como dizia a Patrícia, nos levam a sentir-nos mais próximos uns dos outros, porque fomos socializados de uma forma semelhante na escola, na família, no espaço público. Portanto, há aqui esta dupla perspectiva sobre o que são as identidades. Em termos do mundo como eu gostava que fosse, seria um mundo sem fronteiras e, por isso, sem que as identidades nacionais fossem prevalecentes, porque elas nos desunem muitas vezes mais do que aquilo que seria interessante, e eu percebo que quando perdemos essa radicalização do que é uma identidade nacional, nos sentimos mais próximos uns dos outros. Por proximidade geográfica, por proximidade cultural, nós vamos aproximando-nos daqueles que têm mais afinidades connosco. Os portugueses com os brasileiros, com os espanhóis, com os outros lusófonos, mas também com os italianos ou com os gregos, porque são do sul da Europa. Os europeus mais entre si do que com os asiáticos, porque também temos uma partilha maior, ou tivemos uma partilha maior dos nossos processos de socialização. Trazendo isto para o café do bairro, como falava a Patrícia, é-me indiferente de onde vêm as pessoas com as quais eu me sento a partilhar o meu mundo. É-me indiferente se vêm da China, do Bangladesh ou da América do Sul, desde que tenhamos algo em comum. E esse algo em comum começa por nós e pela curiosidade de conhecer o outro. De quando o outro se nos apresenta, fazermos perguntas e estarmos verdadeiramente interessados de onde é que ele vem, o que é que ele viveu, o que é que ele tem para nos contar, o que é que temos para aprender com ele. E estamos a conseguir fazer isso cá, Pedro Góes, em Portugal? Alguns de nós estão,
outros de nós estão a sair do café porque não querem conviver com os outros que lá estão e que eles não conhecem. Mas o café continua a ser importante para os que ficam. E eu acho que é essa a parte decisiva do nosso futuro, é se queremos frequentar este ponto de encontro ou se queremos, de facto, afastar-nos cada um na sua direção só porque presumimos que o que temos em comum é pouco. Eu garanto que se nos sentarmos e começarmos a fazer perguntas, o que temos em comum é muito mais do que aquilo que nos separa. Mas aí também precisamos de novos mediadores, Pedro, de carne e osso. Os mediadores somos nós. Somos nós próprios. Os mediadores somos nós. Eu viajo no Uber e converso com as pessoas do Uber e quero saber coisas, de onde é que vem, porque é que está aqui, há quanto tempo está, já fala português, já gosta de bacalhau. Porque eu acho que se chegarmos ali a um ponto de encontro, de repente já temos algo a partir do qual podemos conversar. Se fizéssemos isto no nosso dia-a-dia, todos nós, o nosso mundo era mais fácil. Se nos separarmos porque temos momentos em que rezamos em línguas diferentes, isso deixou de fazer sentido. Se falarmos isso porque eu gosto de um autor e o meu vizinho do lado gosta de outro, ou de uma música, estamos-nos a afastar. Se nós criarmos em nosso próprio essa cultura de mediação, será mais fácil. E isso pode-se ensinar nas escolas, pode-se ensinar no seio das nossas famílias, pode-se ensinar no café àqueles que querem sair do café. Não temos que esperar que venham extraterrestres ensinar-nos nessa mediação. E aqueles que saíram do país podem também criar esta semente? Este cenário de um bumerangue em que o imigrante que sai porque é obrigado regressa com outra visão do mundo? Na verdade, no tempo que estamos a viver, eles nunca saíram verdadeiramente do país, porque eles têm o país ali junto de si, todos os dias falam com a família, todos os dias leem notícias nos jornais, todos os dias recebem os amigos nas suas redes sociais. Portanto, eles, no passado, esta separação era muito evidente. Há 100 anos atrás, migrava-se para o Brasil ou para os Estados Unidos e fechava-se a porta e não se voltava a olhar para trás. Isso hoje acabou. Hoje o passado, o presente e o futuro convivem no nosso bolso ou no nosso telemóvel. E por isso temos um mundo pela frente que nos permite, de facto, construir essas pontes, assim o queiramos. Claro. Patrícia, na sua experiência na Bélgica, deve ter colidido com esta discussão da relação entre comunidades. Gostava também de ouvir, porque a sua experiência, naquilo que vai agora refletir, também está essa sua jornada. Sim, sem dúvida. É muito importante conseguir ver, ou tentar, pelo menos. Acho que a palavra-chave é mesmo curiosidade e algum entusiasmo, algum empenho, não é? Que é porque muitos de nós, se calhar, não têm oportunidade e têm situações em que nem sequer podem sair do sítio onde estão, não podem entrar em contacto com outros. Mas eu tive a sorte, por circunstâncias da vida, de viver noutro país e, por exemplo, dou assim um exemplo a título de anedota, não é? Eu fui para a Bélgica a achar que a Bélgica era o futuro, não é? E exatamente por estas questões de relacionamento vim a perceber que há imensas estruturas invisíveis e que são estas estruturas como os cafés, os sítios de encontro, o facto de nós podemos sempre contar com o avô. Por exemplo, a relação entre gerações é fundamental, porque ir ao café onde estão só os nossos amigos também acaba por ser redutor, mas ir ao café onde está ao mesmo tempo um senhor com 80 anos e ao meu lado está uma senhora com 30 a namorar com um outro senhor que vive na aldeia ao lado, é fundamental. E o que eu acho que a Bélgica me ensinou, assim, falando assim no geral em relação a este tema, é exatamente que quando nós começamos é muito fácil, aconteceu inúmeras vezes, até porque aprender a falar neerlandês é uma tarefa hercúlea, quando se chega à idade adulta, que é muito fácil ser-se a pessoa mais eloquente a falar num país, publicar um livro, como me aconteceu, apanhar um avião e enganar-me nas contas do supermercado e levar 20 quilos de maçãs em vez dos 2, porque tenho vergonha de dizer que me enganei nos números e no que disse, ou no tempo dos verbos, não é? E, portanto, isto põe-nos sempre em causa, não é? Somos incríveis e somos só mais um imigrante, somos
somos capazes de tudo e temos uma rede de amigos, não temos ninguém. E este salto constante entre as diferentes situações e também a necessidade de criar essas redes e criar outras formas de criar rituais, de criar relações com os vizinhos, precisamente, e sobretudo, por exemplo, no Covid, o primeiro Covid passei-o na Bélgica e o segundo em Portugal, e saltei entre um e o outro, e viajei bastante entre os dois por causa da profissão que tinha na altura, e eram situações completamente, por um lado, completamente diferentes, ou seja, havia tratamentos muito diferentes para as mesmas situações. Por exemplo, posso dar um exemplo, que o movimento anti-vacinas era muito mais violento na Bélgica do que era aqui, por exemplo, mas a ajuda, por exemplo, entre pares também era muito maior aqui do que no outro lado. Curiosamente, ao mesmo tempo, os rumores e os excessos e as violências que aconteciam nas redes sociais sobre os outros países eram exatamente iguais, só mudavam os países. Portanto, isso também nos diz sobre que não tem nada a ver com a identidade, não tem nada a ver com o sítio de onde vimos, só depende se estamos acima, se nos achamos, se nos consideramos acima ou abaixo ou ao lado dos outros sobre quem falamos. Portanto, se conseguimos criar uma ponte onde ficamos todos mais ou menos à mesma altura... Mas na Bélgica tem um mosaico de várias identidades linguísticas, entre outras, e tem também comunidades, também o desafio de comunidades que têm dificuldades de integração, aliás, não é... Eu agora poderia falar 40 horas sobre isso, porque existe uma Bélgica dos belgas e existe uma Bélgica de todas as outras comunidades. E é uma imagem perfeita, dura, que deve ser estudada, trabalhada e deve ser muito seriamente refletida sobre o que é a imagem da Europa neste momento. E eu nos últimos anos, morei a 2 minutos do mercado principal de Antuérpia, que é um mercado onde nos faz acreditar que o mundo é possível, porque tem a banquinha do peixe francês ao lado das nozes marroquinas, ao lado da comida kosher, e todos vão comprar uns dos outros, não é? E depois tem bairros todos segregados e separados, e nós, se quisermos, podemos nunca ver uma pessoa de outra nacionalidade. Essa é a imagem da Europa, diz? Eu acho que nós temos que ter a coragem de ser um bocadinho mais integrados e integráveis e relacionáveis e ter mais pontos. Eu acho que não é tão evidente assim. Há imensas questões que devem ser faladas e discutidas de uma forma bastante mais aberta. E, portanto, nós com muita facilidade criamos um novo muro. Aliás, temos visto isso em relação às migrações, não é? Agora há pouco tempo, não é? Estávamos todos a discutir o barco que foi lá abaixo e que explodiu. Não é o barco, o Titã, não é? Sim. Que explodiu. No mesmo, é um clichê, mas pronto, no mesmo dia morreram 700 e morrem todos os dias, e nós continuamos a não ter uma forma de resolver isto. Pedro, para fechar a questão da importância das democracias, ou do conceito de democracia, como uma plataforma comum entre países, entre religiões também, desse ponto de vista ou não, sabendo que o mundo não está propriamente com algumas das potências com grande saúde democrática. Os índices saem todos os anos e alguns dos maiores potências do mundo têm algumas deficiências bastantes neste aspecto, e até a dita maior democracia do mundo, pelo número de eleitores, tem enormes desigualdades sociais. Estou a falar da Índia, onde há enormes desigualdades. Será a democracia, digamos, a expansão da questão da democracia, um trunfo para encontrarmos mais pontos de diálogo? E, por outro lado, ou a questão dos direitos humanos é verdadeiramente, mais do que a democracia, a cola essencial deste ponto de vista? Estou a falar de direitos humanos alargados, desde os ambientais até aos culturais, até à questão da igualdade de género, que é um tema global, mas nem sempre seguido em todas as sociedades de forma igual. A pergunta é difícil, atenção, mas eu digo que os direitos humanos e os direitos da criança são a base constitucional com que podemos pensar e imaginar o mundo do presente e do futuro. Não há um mundo em que eu queira viver, em que queiramos viver, sem o respeito pelos direitos humanos, sem o respeito pelos direitos da criança. E esta é a base. Se o formato é a democracia imperfeita que nós imaginámos na Europa há umas décadas atrás, e temos tentado implementar, não tenho a certeza. Nem tenho a certeza que a democracia que temos hoje
seja ainda funcional. Votar de 4 em 4 anos é provavelmente já pouco demais para a realidade, para o conhecimento que temos. Poderia ser viável, de facto, no início do século XX. Hoje em dia tenho mais dúvidas. Também tenho dúvidas que esta nossa visão eurocêntrica da democracia tenha que ser imposta a todo o mundo. Haverá seguramente outras formas de democracia possíveis que respeitem os direitos humanos, que respeitem os direitos da criança, mas que não passem por aquilo que nós construímos na Europa. Por outro lado, penso que na Europa também temos que nos repensar enquanto, de alguma forma, se quiserem, pensarmos em nós como a luz que os outros devem seguir. E a Índia é aí um excelente exemplo, porque nós agregamos na Índia muitas realidades que são diferentes e que são contrastantes, mas não podemos imaginar que um país como a Índia, com 1,4 bilhões de habitantes, possa ser igualmente democrático ou exercer uma democracia da mesma maneira que o Luxemburgo, com 500 mil de habitantes. Mas temos que admitir uma democracia com castas, Pedro? Não temos, mas isso radica nos direitos humanos, onde nascemos de facto todos livres e iguais, e temos que nos manter ao longo da nossa vida todos livres e iguais, se nos for possível manter uma linha de rumo para a humanidade. No caso da Índia é muito estranho, porque a Índia aboliu as castas na lei, mas não aboliu as castas na realidade. E nós, através das migrações, importamos a lógica das castas para a nossa sociedade, para os indianos, para os nepaleses, para outros grupos deste Indo-Paquistão à nossa volta, mas fingimos que estas castas não existem em Lisboa, em Odmira, em tantos outros locais, quando na verdade temos aqui uma oportunidade para construir pontes com aqueles que estão mais vulneráveis e dar-lhes a oportunidade que as suas próprias identidades nacionais não deram, mas não estamos a ser capazes de o fazer. Eu tenho dado como exemplo, pegando no caso de Odmira, em que eu não tenho a certeza de que o português, como língua materna, como língua não materna, deve ser ensinado em Odmira, mas tenho a certeza que o nepalês devia ser uma opção para as crianças portuguesas do concelho. E essa ponte seria fácil de fazer se nós quiséssemos seguir esse caminho. Patrícia, para fechar? Acho que era um ótimo exercício nós pegarmos na Carta dos Direitos Humanos e na Carta dos Direitos da Criança e ver o que é que nós colocamos de facto em prática, porque nós, por exemplo, e é assustador, porque são máximas que todos nós concordamos, que podemos até dizer de cor, não é? Mas, por exemplo, nós queremos ir à Primark comprar roupa que nos custa 2 euros, mas nós não estamos, de facto, a defender os direitos humanos e os direitos das crianças. E nós sabemos, nós temos informação. Acho que uma das coisas que acontece hoje em dia é que nós temos imensa informação sobre o que estamos a fazer de errado e imensa condescendência connosco próprios, justificando por esta ou por aquela razão porque é que fazemos determinado tipo de coisas. E este é um momento que nos exige imensa, mais uma vez, uma forma de pensar ao contrário. Por exemplo, esta ideia agora sugerida pelo Pedro Góes, do ensino do nepalês. Acho absolutamente fundamental. É da mesma maneira que nós temos uma discussão sobre o envelhecimento da população. Não teríamos o envelhecimento da população se nós abríssemos de facto as fronteiras e deixássemos, e de facto tivéssemos uma circulação saudável entre nós e pessoas que vêm de outros países. Também temos dificuldade em fazer pontes geracionais, por vezes. Exatamente. Crianças e idosos, por Exatamente. vezes. E, portanto, eu acho Ou que esta velhos, ideia de repente querem. pensar fora da caixa e dizer, se calhar é importante que as crianças saibam tanto de nepalês como sabem de português. Porque esta ideia de que só uma língua é a língua que funciona, não é? Quando a população tem, por exemplo, voltando à história de Antuérpia, Antuérpia é uma das cidades, acho que a segunda ou a terceira, com mais nacionalidades no mundo, o que é impressionante, não se nota. Portanto, no fundo, e a integração passa por as pessoas não só saberem a língua, o flamenco, que é uma língua que só se usa ali, para todos os efeitos, e em poucos sítios mais, mas para além disso, a fritar batatas fritas. Eu não estou a brincar porque eu tentei fazer esse curso, onde falhei redondamente. Mas isto para dizer que a ideia do que é uma pessoa integrada, não é? Se formos ver, é a ideia de que a pessoa conhece
supostamente a realidade local, de alguma, muito reduzida, não é? Mas se calhar nós não conhecemos a nossa realidade local quando ela é feita de 70 nacionalidades diferentes e os nossos amigos na escola são todos só de uma, não é? Para si, os direitos humanos é o padrão mais do que as democracias? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque depois nós também temos que, e concordo inteiramente com o Pedro Góes, nós temos mesmo que conseguir, a sensação que eu tenho é que nós temos mesmo que repensar modelos que nós ainda não conhecemos quais são e que temos que ter a coragem, às vezes nós somos muito agarrados ou a tradições ou a formatos, não é? E somos muito eurocêntricos. Eurocêntricos, como o Pedro estava a sublinhar. E isso é mesmo gravíssimo, nós não conseguimos ver o resto do mundo sem ser à nossa luz. E nós tínhamos muito a aprender com humildade, na verdade, que também tem a ver com os direitos humanos, não é? Ter a cabeça disponível para a diferença. Muito obrigado, Patrícia Portela, Pedro Góes, nossos participantes nesta reflexão sobre como podemos construir mais e melhores pontos com os outros, a reflexão com que fechamos a nossa temporada de programas semanais de conversa, de debate aqui na Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, neste Da Capa à Contra Capa, que tem genérico original do pianista Mário Lajinha. Todas as conversas, como esta e todas as outras anteriores, estão disponíveis de forma integral em podcasts, em todas as plataformas que posso imaginar, que disponibilizam podcasts da atmosfera digital. Fizeram o programa esta semana Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Vamos fazer a nossa pausa de verão, regressamos em setembro. Boas férias, boas reflexões.